lar, o trabalho e a espiritualidade. Estamos aqui hoje para bater um papo com a Franciele, com o Adrian, sobre essa questão de como que se vive a mediunidade no cotidiano, especialmente o cotidiano de uma mulher que tem 5 filhos, que tem 2 netos, é uma profissional, né, confeiteira, né? Tem marido, tem casa, o trabalho dela, enfim. Como é que ela concilia tudo isso com a mediunidade? Então, Franci está convocada a falar para nós sobre esse desafio do que é ser médium nesta sociedade, nesse contexto tão cheio de responsabilidades. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Adam. Boa tarde, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma tarefa bastante difícil falar sobre todo esse contexto. Sou mãe, meu filho mais velho tem 26 anos já, tenho 5 filhos, nós filhos, e é um desafio bastante, para mim foi um desafio bastante grande ingressar nessa caminhada. O Léo já está com 25 anos. 26 anos. Fez 26 e 2 anos. filhos. Duas filhas. Duas netinhas. Duas netas. Sim. E os outros? Tem o Guilherme, que tem 21 anos, a Eduarda, que fez 19, o Bruno, 18 e o Rafael, 15. Nossa. 2 netas, uma neta de 6 anos, a Manuela, e a Isabela, de 5 meses. E, Franci, como é que tu concilia tudo isso com a tua mediunidade? Não, para começar, como é que começou essa história de ser médium? Como iniciou a tua espiritualidade? É um grande desafio, a gente sabe. Mas como que começou tudo isso? E como que tu reagiu diante dessa novidade na tua vida? Na realidade, assim, hoje, fazendo assim uma reflexão sobre a minha mediunidade, eu acredito que eu já nasci com ela, né? Provavelmente, porque eu me lembro desde da minha infância, assim, momentos, claro, sem conhecimento nenhum, de muitas sensações de presenças, de algumas vezes ver algumas coisas, assim, não num formato, às vezes, né, de uma pessoa, mas tinha vários momentos, vários episódios que eu não entendia, não compreendia. Em algumas vezes, inclusive, hoje, fazendo esse balanço, né, da vida toda, assim, muitas vezes eu contava muitas histórias que na minha cabeça, e por, né, falarem pra gente assim, nossa, como inventa, né? Eu lembro muito da avó, que a minha avó dizia assim, que guriazinha bem imaginativa, né? Então, de diversas vezes que eu contava coisas que eram histórias todas certinhas, momentos, ocasiões, fatos que ocorreram e que, para mim, eram reais, né? Mas que para outra compreensão. E não aconteceu contigo assim, com o passar do tempo, tu começar a te restringir, não falar mais sobre. Muito, com certeza. De medo da crítica. Nada, com certeza. Na realidade, tu fica ali acho que na infância, quando quando a criança tá, né, tá ali com aquele canal totalmente aberto, né, com a espiritualidade, eu acho assim que é crucial a família, né, o entendimento da família. Claro, a gente, né, criado numa família católica, né, onde não tinha o conhecimento da espiritualidade, entendo como, sim, completamente o que motivava, né, a cortar, a podar aquela tua... Porque é uma situação muito delicada. Tem um episódio assim que me marcou muito, né, dentro após estudar e compreender um pouco a mediunidade. É isso que eu ia te perguntar, Fran. Tem um episódio assim. Eu não sei se coincide, sim, mas qual foi o primeiro momento marcante? Marcante mesmo, assim, ó. Nós íamos passar o Natal na casa da minha avó paterna, que tinha perdido um filho, né, que foi atropelado de trem com 19 anos, e tinha todo um ritual antes, né, da cerimônia toda, da ceia natalina, tinha um ritual de oração em memória daquele tio, né? E na sala existia um quadro daquele tio, só com a parte de cima do busto. E várias vezes eu visualizei aquele busto flutuando, muitas vezes, na minha infância. Claro, eu morria de medo, é um fantasma, né, é um horror.
aquela sensação, mas jamais eu falei isso para ninguém. Isso é uma coisa que eu analisei depois, né, de já estar trabalhando. Nem pro amigo né? imaginário. Nem pro meu amigo imaginário, aquilo era um horror. Até mesmo porque tu fica numa dualidade, né? Porque tudo aquilo que tu acredita, que tu, quando morre, acabou ali no cemitério, né? Enterrou, terminou Ficou a com vida. medo? Muito, muito. Que idade tinha? Ai, uns 6 anos, 7 anos. Era muito pequeno, muito pequeno. E aí, com o passar do tempo, tu foi te restringindo, não falando nada para ninguém mais? Daí teve vários episódios, né? Aí, na realidade, o espiritismo entrou na minha vida na infância, através de ti, né? A Sandra é minha prima. Então, a Sandra já era espírita na época e algumas vezes a minha mãe ia em algumas doutrinárias, ia tomar um passe, tinha um centro espírita perto de casa, fiz evangelização, né, quando criança, mas sempre as coisas acontecendo lá e eu cá e escondendo várias sensações. E não tinha ninguém assim, uma prima, uma tia, avó, amiga, para quem tu contava assim, olha, tô vendo umas coisas esquisitas. Não, a mãe, eu tinha muito medo, né? Eu sempre fui muito medrosa. E, assim, era a pessoa que eu mais conversava, assim, na época, era a mãe. Após o falecimento da minha mãe, que foi quando eu tinha 10 anos, que a minha irmã começou a frequentar mais a casa espírita, e aí eu participei do grupo de jovens, tinha algumas sensações, né? Mas não queria, fugia muito daquela sensação, porque é uma sensação que te incomoda, sim, né? É uma sensação que incomoda. Em inúmeras doutrinárias, assim, eu escutava coisas tipo assim, né? Vai embora, não é o que tu quer aqui. Ou assim, aquela sensação de tu tá olhando, tá tentando prestar atenção, e aí eu visualizava muito, assim, pessoas me olhando. Bom, isso é coisa da minha cabeça, do medo, né? O medo faz a gente imaginar muitas coisas. Normalmente saía e não queria voltar. Aí ficava um tempo sem frequentar e sempre fugindo. Aí foi muito presente, assim, na minha vida, após eu ser mãe, né, que eu fui mãe com 15 anos, muito jovem, e as primas me ajudaram muito, me auxiliaram muito nesse tempo. E através delas eu via sensações, e aquilo sempre, aquele sentimento cada vez mais forte, mais latente, porém fugindo sempre. Muito difícil, assim. E hoje, com o conhecimento que tu tem, estudos, enfim, tu consegue analisar se todo o tempo que tu ficou sem desenvolver a tua mediunidade, como é que era a tua vida? Era conturbada? Era normal? Como é que era? Muito. Porque a gente tem isso muito, né? E quando a gente não desenvolve a mediunidade, a vida fica, parece que a gente fica enrolada nas próprias pernas e não consegue avançar. Tu consegue fazer essa análise? Com certeza. De médium para médium. De médium para médium, exatamente. A minha vida, eu costumo dizer assim que a minha vida, eu era uma Franciele antes de trabalhar na mediunidade e outra após. E estou me tornando, né, cada vez melhor, digamos assim, um ser, né, um espírito cada vez em busca da melhoria. Por quê? Porque eu tive uma vida bastante conturbada, muitos filhos, né, relacionamento muito, muito difícil, aonde eu também não conseguia dar esse passo, parece que tu estagna numa situação e não consegue desenvolver a tua vida. E nada por acaso, a gente sabe, né? Na realidade, eu assumi a minha mediunidade e decidi essa caminhada através da minha filha, que na época participava do grupo de teatro, né? Do Unidos no Amor, que era lá no lado de Joaquina. Ela participava lá, ela indo, eu comecei a acompanhar, me interessei comigo, eu comecei a acompanhar ela indo nos ensaios. Dos ensaios veio o convite, né, da Sandra para ingressar no Renovar, e eu entrei no Renovar, no grupo de estudos. Então, assim, foi tudo acontecendo num momento muito difícil da minha vida pessoal, e que foi, assim, o que me impulsionou, foi um momento muito delicado, mas que me impulsionou, eu creio, assim, que para uma libertação aqui do meu espírito, assim, para crescimento mesmo. Então foi... Que foi quando tu aí começou a levar a mediunidade mais a sério. Eu comecei a estudar muito, muito. Daí frequentei muitos anos
o grupo de estudo, até ingressar na... Mas eu não consigo tirar da cabeça, Fran, o primeiro momento em que tu chegou para tua mãe e disse assim, mãe, vem cá, olha, vou ter que te falar um negócio. E a tua mãe era espírita, não? Ela ia em algumas... Entendia mais ou menos. E ela ia. Como é que foi? Foi tranquilo? Não, é que assim, ó, o que acontece? Eu ficava lembrando daquele filme, você sentiu. Chegou assim pra mãe. Eu vejo mãe, espíritos. Eu vejo gente morta. Sim, eu lembro. Porque é isso que eu ia falar, assim, porque esse tabu, né, meu Deus do céu, no horror, a nossa família sempre foi muito engraçada, muito de fazer brincadeiras, né, e teve muitas mortes. Então, dentro desses desencarnes, teve muita brincadeira, né, com o nosso avô. Na casa da nossa avó, Deus o livre, uma casa de 2 andares. Subiam para o andar de cima, aí começavam a assustar. Às vezes apagavam as luzes, olha o vô, né? Fazia tudo já era uma criação com medo dos mortos, com o tabu dos mortos. Porque aquilo era uma coisa, meu Deus do céu. Então, assim, ó, é delicado, porque como era uma família que pegava muito no pé da função dos medos, né? O meu irmão até hoje, tem quase 50 anos e até hoje tem muito medo dos espíritos. Sim. Sabe? Então, assim, é um processo delicado. E provavelmente, na época, às vezes que eu argumentei pra mãe, né? Eu acho que eu vou estar aqui. Cansei de falar isso, a gente morou um tempo na casa da avó e, né, no andar lá de cima, que era tão falado, né, que tinha aquele espírito, estava lá. Sim. Algumas sensações eu tinha, assim, com uma tia também, que, assim, eu subia da escada, assim, tinha um hall e eu sentia a presença de uma mulher. Mas eu sempre achava assim, pode ser a tia querendo assustar. Claro que daí depois a gente começa, né, a investigar lá tudo que a gente sentiu e começa as coisas a fazer sentido. Né? Porque na infância não faz muito sentido, a gente não tem. E, Franci, assim, ó, como é que é o teu dia a dia? Como é que foi hoje? Eu sei que está tudo bem equilibrado, porque teus filhos estão todos grandes, né? Mas como é que era o teu dia a dia logo que tu assumiu a tua mediunidade no trabalho, numa casa espírita? O dia a dia, como conciliar tudo isso? Filho, profissão, marido, casa, enfim. Muito delicado. Tudo muito assim. Eu acredito que quando a gente tem um propósito, né, a gente precisa assumir aquele propósito. Porque várias vezes também eu iniciei em algum grupo, aí não é para mim. Como é que uma pessoa com 5 filhos, na época filhos pequenos, né, totalmente ali dependentes da logística da casa ali mesmo, né, do funcionamento da casa, trabalhava fora e não tinha como conciliar toda aquela situação fora as sensações. Aí veio um período bem complicado, quando a minha mediunidade floresceu mesmo, foi assim, ela veio escancarada. O primeiro episódio, assim, que foi muito concreto, assim, real, que eu vi, não, agora eu não tenho mais como fugir disso, foi no trabalho. Na época eu trabalhava na casa do meu atual esposo. Estava trabalhando lá e visualizei uma criança. E aquela criança, dali em diante, começou a me aparecer sempre. Era um menino que vinha e me pedia ajuda. Sempre ele vinha me pedir ajuda e olhava para mim e dizia assim, ó, mas eu não sou um homem, eu sou um menino. Ele falava, e eu ficava desesperada. Aquela sensação, assim, era uma sensação que eu tinha vontade de sumir, me esconder, para que ninguém me achasse. Então começou a desenvolver, tive assim, um episódio, um certo período de desenvolver um período de ansiedade. Tu foi atrás da história dessa criança? Eu sei toda a história dessa criança. Mas não, fica para um outro momento a história dessa criança, que é uma história que tem muito a ver comigo. Mas eu sei todo o desenrolar dessa história dessa criança, eu sei. E foi muito importante, assim, para essa decisão de assumir a responsabilidade da minha mediunidade. Porque dali em diante eu disse, eu não tenho. Se chegou nesse ponto que eu tô vendo, não tem mais como fugir, né, negar que eu tenho essa mediunidade. Então eu vou ter que encarar. E aí comecei a levar isso como um objetivo na minha vida. Entender melhor, estudar cada vez mais, assumir assim, a tarefa de estar presente sempre. Eu faço um esforço bastante grande assim, para não faltar
ao grupo de estudo, não faltar às mediúnicas, procurar mudar o meu dia a dia sempre, me preparar para o dia do nosso intercâmbio. Isso é coisa que a gente vai, né, adquirindo aos poucos, é devagar. Mas foi um processo bem delicado, bem sofrido, bastante dolorido. Para quem está ouvindo, é legal falar isso, porque um bom percentual de pessoas, quando se defrontam com esses episódios, fogem. Tipo assim, é o primeiro não impulso. Quero isso, não sei o quê. A atitude mais madura e a mais adequada é exatamente o que tu fez. Vou entender como é que funciona isso, vou estudar, vou descobrir o que é isso que está acontecendo comigo e vou lidar com isso da melhor forma possível. É que um outro ponto bem delicado, assim, eu acho que para o médium, é que é muito mais fácil, né, você ter essas sensações, ter alguns episódios da tua mediunidade ali acontecendo, e é muito mais fácil tu procurar um recurso rápido, né? Eu vou na casa espírita, eu vou tomar um passe, eu vou assistir uma palestra, eu vou voltar para casa e vai tudo ficar bem. Nos primeiros momentos que tu faz esse movimento, realmente funciona. No primeiro momento, realmente funciona. Eu sei que eu tenho propriedade para falar isso, porque inúmeras vezes eu usei desse recurso. Eu vou ir ali tomar um passezinho, assistir uma palestra, tomar um passe e vou deixar toda essa sensação lá, vou voltar para casa, minha vida continua. Né? E a minha conduta continua. Apertou o motorzinho. Resolve o problema. É só que a longo prazo a gente vai vendo assim que vai afunilando. Né? Essas sensações vão se tornando cada vez mais frequentes. É a vida chamando para aquilo que tu precisa fazer, né? E a pergunta de $1 milhão. Que não nem é tanto assim, mas que mais de 80% dos médios respondem. E isso vai para vocês duas. Se a gente raspasse a lâmpada do ladinho aqui e dissesse assim, querem que eu tire a mediunidade de vocês? Responderia o quê? Quer que eu tire a mediunidade? Sinceramente, hoje não. Hoje não. Muito tempo da minha vida eu queria que sim. Queria que sim. Queria que arrancasse toda essa... Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas assim, Adriano e Sandra, é muito interessante fazer essa análise assim, ó, do que é a vida da gente antes do entendimento da espiritualidade, dessa nossa caminhada, e depois. E eu não queria voltar para aquela vida de antes, né? Até porque o quanto a gente aprende muito com os espíritos que se comunicam na casa espírita. Com certeza. O testemunho deles, né? Então, muito mais eles nos ajudam do que a gente ajuda eles. Eu sempre falo isso, acho que na hora do intercâmbio ali é um trabalho mútuo, né? Nós auxiliando os espíritos e os espíritos nos auxiliando sempre. E é um aprendizado que vale muito a pena. Assim, hoje eu consigo deitar para dormir, agradecer, né, por esse dever, né, essa tarefa que eu vim, eu agradeço. Eu consigo hoje já agradecer a oportunidade de ter vindo com essa tarefa. Franci, tu tinha comentado conosco que tu parou várias vezes no pronto-socorro, no início disso tudo. Muitas. Conta aí para nós um pouquinho disso. Imagina, assim, ó, um outro episódio, como eu disse, né, na nossa família é uma família que morre bastante. Se morre bastante, é uma família grande, então teve muitos episódios. Nasce muita gente. E morre muita gente também. Então a gente teve muitos episódios de desencarne. Num dos episódios de desencarne, foi bem quando eu estava desenvolvendo a mediunidade. E, nossa, eu cheguei em casa péssima, assim, ó, para morrer. A primeira sensação, a gente tinha passado já um período em função do velório, né, enterro, toda aquela situação, e 24 horas depois eu estava no pronto atendimento, infartando. Era a minha sensação. Sim. Tinha certeza que naquele momento eu ia infartar. Então, assim, eu passei diversas vezes, às vezes andando na rua também, tem outro episódio, assim, que eu estava indo trabalhar, e me senti muito ruim, me senti perseguida na rua,
E parei numa lancheria. Parei numa lancheria e disse pro dono da lancheria que eu tava morrendo. Sem ele saber quem eu era, sem só falei meu nome e queria que ele me ajudasse de alguma forma. E eu dizia para ele, pelo amor de Deus, eu vou morrer, sabe? Segurava assim um homem apavorado, com o olho arregalado, né? Pensando, tá louca essa criatura, Sim. né? Endoideceu, talvez. Eu dizia para ele, liga para minha irmã, né? Liga para alguém, me leva para um hospital, tomar. Abri o freezer do homem, peguei uma água. Abri o freezer assim das bebidas, peguei uma água, tomei aquela água, porque a água se tornou um grande aliado para me acalmar nos momentos que eu sentia, né? Os espíritos. E tu sentir as sensações, às vezes, é muito delicado, porque muitas vezes tu tem uma sensação de o que está acontecendo contigo, né? Sim. Tu Tem até a sensação física. Tu sente tudo que o espírito sente. Sim. Então, assim, teve períodos que, meu Deus. E aí tu aprendeu a tu mesmo dominar essas questões, essas coisas que te ocorriam. Através do quê? O que tu começou a... O que tu aprendeu? Eu acho que é o constante, assim, estudo. Né? A gente tem que estar sempre, né, reformulando os nossos conhecimentos. E, principalmente, assim, é o estudo que a gente faz, né, no nosso grupo, no Renovar, que é um estudo mais aprofundado em nos conhecer. Então, assim, eu acho que quanto mais eu me conheço, melhor eu lido com a minha mediunidade. Tu consegue distinguir o que é teu e o que não é teu. Nem sempre, né? Mas muito mais. Porque antes eu achava que tudo era meu. Que todas aquelas sensações eram minhas. Porque mesmo sabendo, né? Mesmo já tendo um certo conhecimento no início da doutrina, eu tinha certeza que se aquilo, eu estava sentindo aquilo, alguma coisa, além de estar sentindo as sensações dos espíritos, aquilo tinha algum envolvimento comigo. Então, assim, é muito difícil tu educar a tua mediunidade. E eu acho que esse é o, né, é um dos melhores caminhos, tu ir estudando, tu ir te conhecendo, para te aprender a domesticar essas sensações, né, aprender a educar essas sensações para o horário do teu trabalho, né, na casa espírita, porque senão também vira uma bagunça, né, gente? Senão a vida da gente vira, né, é um turbilhão de sensações e de momentos, de episódios, à vista da sociedade, à beira da loucura. Sim, sim. Né? Então, eu fico pensando assim, em casa não deve ser muito fácil. Não. Porque tem os filhos, tem o marido, eles, os teus compreendem tudo isso, acho que desde sempre também. Viveram muito né? Isso desde pequeno. Mas as relações, assim, não, de vez em quando são afetadas, queiramos nós ou não. Bastante. É que, na realidade, quando a gente aceita esse desafio, né, e encara a mediunidade como uma responsabilidade, muitos, assim, a gente encara o trabalho mesmo, muitas coisas a gente tem que abrir mão. Né? Eu acredito, para mim, são escolhas. São escolhas. Vai fazendo né? escolhas. Tem muitas coisas que a gente vai abrindo mão. Então, vai sendo assim, muitas pessoas não compreendem, né? Algumas atitudes que a gente começa a ter, algumas condutas que, sabe, já não servem mais pra gente. A gente vai selecionando melhor as pessoas, os ambientes, quem eu quero, quem eu escolho conviver, sabe? Quem eu escolho trocar. A gente começa a ficar mais seletivo. Né? Isso faz parte da educação. Em relação a tudo. Em relação a tudo. Sim. Em relação a tudo. E aí eu fico imaginando as pessoas que estão ouvindo, né? Elas ficam se perguntando, mas onde é que está a vantagem de ser médico? Tipo assim, seria como perguntar quais seriam as vantagens em ter, porque a mediunidade, a gente chama, se refere, usa essa terminologia no espiritismo, mas em algumas outras crenças, mas tem várias outras nomenclaturas, né? Ser sentido, paranormalidade, sensitivo, não sei o que, enfim, se a gente for. Mas eu estava lembrando da Joana de Ângeles, que diz assim, o médium que leva a sério a sua mediunidade consegue fazer
5 encarnações em uma. Ou seja, avançar mais rápido. O autocrescimento. Por quê? Porque tu se vê forçado. É como, por exemplo, tem um médico espírita que ele trabalha com aidéticos tipo 1 e hipertensos. E ele trabalha muito a questão da programação reencarnatória. E ele, em ambos os casos, eles são forçados pela vida a fazer uma reeducação alimentar. Ou seja, eles são, senão, tchau. Né? A mediunidade, não, mal comparando, assim, ó, ela te impulsiona inevitavelmente a um crescimento fenomenal. Ou seja, porque para te ter um mínimo de bem-estar, tu se vê forçado, entre aspas, porque é uma escolha tua, né? Numa reeducação de estilo de vida, de certa forma. Ou seja, como tu falou, né, Fran? Tu acaba mudando o estilo de vida, melhorando. Mudando lugares que tu frequenta, escolhendo melhor, eu acho que assim, os ambientes que tu quer trocar a tua energia. Tem ambientes que não cabem mais, sabe? Tem coisas que não cabem. Chega um ponto que tu vê que tem coisas que não, tem lugares que tu não serve mais. Porque para a tua evolução espiritual, né, como médium, como pessoa, como ser humano, faz uma grande diferença. Uma grande diferença. No teu crescimento pessoal. Tanto no crescimento quanto no próprio bem-estar naquele momento. Tu já não te sente mais bem em determinados locais. Não. Então, tu não frequenta. E eu acho assim, eu tô dizendo, né, o lado que, nossa, não tem um lado bom, qual é a vantagem de ser médium? Eu acredito assim, Adrian, que enquanto a gente não aceita esse desafio, né, de encarar, né, a mediunidade que tem, a vida ela fica muito muito pesada, muito entroncada, muito, sabe, parece que num emaranhado que as coisas não acontecem. Como eu disse, tem breves, né, soluções, tu arruma uns remedinhos ali imediatos, né, e depois as coisas voltam e voltam cada vez, eu acho que numa proporção maior. E a partir do momento que tu encara, né, esse teu desafio, esse teu dever, como uma melhoria para o teu ser, nossa senhora. É que tu educa a mediunidade que está totalmente deseducada. Com certeza. Então, no momento que tu educa, tem o horário, tem o local, né? Com certeza. Então, fica mais fácil de lidar na vida, E né? hoje, assim, ó, eu faço assim, ó, claramente, assim, eu digo com muita firmeza que hoje eu tenho uma vida super saudável, em questão emocional, assim, muito mais equilibrada, porque eu já sei quando eu preciso, quando eu estou baixando as minhas vibrações e, sabe mesmo, e eu já busco o meu recurso, que é silenciar, que é ir fazer a minha oração, sabe, fazer um evangelho, me reconectar comigo, para voltar a sentir uma sensação mais branda quando eu estou em casa, por exemplo. Às vezes a gente passa o dia inteiro vivendo várias sensações nossas e também dos espíritos. E eu acho que muito importante, sabe, chegar assim, no poder tu conhecer tão bem aquela sensação boa, sabe, chegar nesse patamar de saber assim, ó, eu consigo hoje, sabe, não digo assim doutrinar totalmente a situação, sabe, mas eu já consigo ter recursos para auxiliar quem tá ali pedindo ajuda, né, quem está ali precisando de um socorro, e a mim. Então, isso é bastante... Que bom que tu fala isso, né, porque não é porque por ser médium que tu vai resolver tudo. Com certeza. Ou que a vida vai melhorar e vai virar um mar de rosas. Com certeza. Não é essa a questão. Não, os desafios continuam. São contínuos. Mas tu tem mais força, mais esclarecimento, mais compreensão para lidar com tudo isso. E aí, por isso que a vida flui, né? É bem isso aí. E os teus filhos?
Como é que eles encaram tudo Os isso? meus filhos são fantásticos. É. Sou suspeita, né, para falar, mas eles são fantásticos nesse quesito, porque eles me auxiliaram muito. Foi um momento, assim, de bastante dificuldade que a gente viveu na época que eu assumi, né, as rédeas da minha vida, digamos assim, em questão de determinar que eu queria melhorar, que eu queria viver uma sensação melhor do que aquela de estar sempre angustiada, de sempre cair nos mesmos problemas, nos mesmos círculos, as mesmas escolhas. Então, assim, foi um momento que a gente viveu e a gente viveu muito junto, eu e eles. E foi muito importante, assim, a minha filha, eu sempre falo isso para ela sabe isso até hoje, ela é o meu recurso maior, é ela, com 19 anos. Todas as sensações que eu tive, ela era criança, ela me ajudava a dormir, a respirar, ela me ajudava a respirar. E ela tem, assim, ela tem mediunidade também, e ela tem uma energia muito boa nas mãos. Então ela era pequenininha e ela já me acalmava com as mãos dela. Era uma coisa, assim, fantástica, que aquelas sensações que às vezes eram, assim, ó, desesperadoras, ela vinha e conseguia abrandar aquela sensação com as mãos, com a energia das mãos dela. E incrível, assim. E até hoje, assim, ela já sabe. Às vezes ela me conhece no olhar, né? Mãe, precisa conversar? Vamos conversar. Daí a gente vai para um lugar, só eu e ela, né? Em casa a gente conversa, a gente faz um evangelho, ela bota as músicas, né? E a gente vai achando os nossos recursos de como se conectar. Vocês fazem o evangelho no lar, né? Isso é já de muitos anos, eu acho que creio que seja assim, uma rotina que toda casa deveria ter. Né? De pelo menos ali uma vez na semana, fazer aquele momento ali. Nunca forcei eles a fazer comigo, né? Começou assim, bem descontraído. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, se sinta à vontade e vai estar incluso aqui nas minhas peças. Comecei sozinha a fazer o evangelho. De sozinha foi vindo ela, né? Minha filha veio fazendo comigo, daí depois veio vindo os meninos, e hoje a gente brinca que a gente não faz o evangelho no lar. Hoje a gente faz o evangelho no quarto. Então eles se reúnem todos junto com a mãe no quarto da mãe, até o nosso dia de fazer o evangelho, na segunda-feira, e fizemos o evangelho, conversamos, né, a respeito do carinho. E tu conversa muito sobre esse assunto com ela? Muito. Troca muito. Não só com ela, converso com todos. Do mais velho ao mais novo. E o mais novo agora também já tem sinais assim, de ter bastante. A filha muito. O Rafa já está apresentando alguns sinais, assim. Tipo assim, mãe, tem dias assim que eu não consigo dormir com a sensação de uma pessoa me olhando. Né? Daí tem toda uma história que vem na minha cabeça. Será que isso é mediunidade? Eles aprendem com a gente mesmo sem tu conversar diretamente sobre o assunto. Lá em casa, os dois menores que ficaram mais tempo comigo, quando eu precisava receber algum espírito em casa, assim, eles falam com os espíritos como se eles tivessem estudado, e eu fico surpresa de ver, assim, eles são esclarecedores de vanguarda, né? Tanto um quanto o outro. É tranquilo, né? Eles sabem bem. Então, eles vão aprendendo. E a gente vai naturalizando aquela situação, né, que a gente vive. Para mim, isso é importantíssimo. Porque como eu não tive essa situação vivida, porque não era natural, né, era uma coisa que trazia muito medo, mais angústia ainda. E uma carga, né? Uma carga muito pesada. Hoje eu vejo assim, pelos meus filhos e pela minha neta, de 6 anos, que conversa comigo numa boa sobre espíritos, assim, numa tranquilidade. Maravilhoso, assim, uma coisa muito leve. Ela já me ensina a me conectar, então, a respirar, eu vou confiar em Deus, nos anjos de guarda, e fala sobre os espíritos. Não precisa ter medo dos espíritos. Os espíritos não morrem, né? A gente cansa de ter conversas assim, desse sentido, assim, porque ela vai ouvindo e vai. Então já fica uma coisa naturalizada. São só pessoas fora do corpo. Exatamente. Mas, Franci, assim, o que tu teria para dizer como uma mensagem final para essas mães que trabalham, que têm filhos e que precisam assumir a sua mediunidade, mas que estão
assim, loucas de medo, estão assustadas, como tu esteve, né, na tua época. O que que tu diria hoje para elas? Que eu posso dizer hoje, assim, é que para todas as pessoas, e principalmente para a mãe, né, para quem é mãe, para quem tem os seus desafios diários ali, né, dentro de uma casa, dentro de um lar, que não são fáceis, para ter coragem, muita fé, perseverança, que o caminho não é fácil, ele é bastante árduo, mas acredito que com o passar do tempo vem a nossa bonificação, né, que é o nosso bem-estar, que é tu se sentir um ser melhor, já capaz de enxergar o outro, seja encarnado ou desencarnado, com um olhar muito mais amoroso. Acho que é um caminho de aprendizado para o amor mesmo, o amor genuíno. Então, é isso que eu tenho assim a dizer, principalmente para quem é mãe. Sabe? Não desista, não desista de si, não desista do seu bem-estar, não desista da sua boa convivência, né? Com a sua casa, com o seu trabalho e com a espiritualidade, por que não? É isso aí. E, se possível, buscar, como em tudo, né? Que a gente faz normalmente quando a gente quer melhorar em alguma coisa. Pô, quem é que manja isso? Buscar uma pessoa Quem é que já passou por isso? um lugar confiável, Tem que uma boa orientação. uma boa orientação. É isso aí. Então, ao final da nossa conversa, a gente pode perceber, né, que a mediunidade ela não se encontra apenas dentro de templos ou da casa espírita. A mediunidade acontece no dia a dia da vida das pessoas. Exemplos como o que a Franciele veio trazer para nós hoje, é que é assim mesmo, é natural, é uma condição natural que algumas pessoas trazem para ser desenvolvida e trabalhada. Então, muito obrigada, Franci, obrigada, Adrian, Foi um prazer. e estaremos aqui numa próxima oportunidade.